Fala turma, tudo na paz? Mais um Empreender 40 Mais, o podcast que fala de empreendedorismo com pessoas que têm mais de 40 anos, que são muitos, né? Olha só, aqui tem um QR Code, que é o nosso veículo de comunicação. Aqui a gente bate um papo, conversa sobre empreendedorismo e sobre a nova edição do Empreender 40 Mais. Já tem uma nova edição para 2026, dia 13 de maio, no Teatro do Bourbon Country, mais uma vez. E eu espero te encontrar lá. Se você é de outro estado, de outro país, se organize, dá tempo. Nós estamos gravando esse programa hoje aqui no mês de novembro de 2025. Então, quem sabe tu vai ver agora, ou vai ver em janeiro, em fevereiro, dá tempo. 13 de maio de 2026 e Empreender 40 Mais na sua segunda edição. Hoje eu bato um papo com meu amigo, deputado, secretário de governo, Hernani Polo. Cara, que maravilha de ter aqui bater esse papo. Eu achei que tu nem queria vir falar comigo mais. Bom, o prazer é meu aqui, Fabinho, estar aqui contigo, com o Fernando e com todos que nos acompanham. Tu sentiu que o Fabinho é assim, né? Ele te apresenta e já te bota numa saia justa, né? Tipo, a ideia é essa. Achei que tu não queria mais vir aqui, já começa a complicar a tua participação. Quem tem mais de 40 já tem que ter uma certa experiência. E aí, né? Não, mas sabe o que é? É que a agenda do cara é puxada. Não, e eu convidei ele várias vezes. Não, vamos fazer. Mas, cara, tu viaja muito, né? Bastante. É que a rotina é muito intensa, né? Então... Como é que é o teu dia a dia? Dá um exemplo do teu dia a dia, assim, uma semaninha comum, normal, assim, Hernani Polo. Pois então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é uma secretaria que ela recebe muitas demandas. Naturalmente, o desenvolvimento econômico, ele tem muitas frentes. O Rio Grande do Sul é um estado que tem, uma atividade econômica muito diversificada. E nós acabamos lá, então, recebendo demandas que muitas delas têm uma ligação com o meio ambiente, com a Secretaria da Fazenda, com a segurança, e a gente acaba fazendo essa conexão, uma espécie de conectar pontas, que é o papel nosso como secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, a agenda é muito intensa, naturalmente, porque são muitos setores, a economia nossa é uma economia forte, pujante, diversificada, como eu falei. Então, a gente acaba tendo uma rotina muito intensa. Além disso, viagens para o interior do estado, para outros estados, fora do Brasil também, prospectando investimentos, abrindo mercados. É uma agenda, é uma função desafiadora, mas eu gosto de desafios. Tu não para nunca, né, cara? Sempre em movimento. Eu até tenho dito, tudo que se movimenta desenvolve. Então, nós temos que estar em e tu tem sábado e pleno domingo? Desenvolvimento. Poucos, porque também... especialmente no interior do estado, nos finais de semana acontecem eventos, feiras, Agora, semana passada foi a Lavras do Sul, teve o Universo Pecuário, que é um evento voltado à pecuária, à agricultura, o agro. Eu estive lá em Santa Rosa também, num evento de cooperativismo, falando sobre inovação e desenvolvimento. Então, nos finais de semana, os eventos acontecem e é importante também a gente estar presente. Quando descansa, carrega pedra. Mais nessa época do ano, né? A gente está gravando aqui em novembro de 25 e justamente pega as feiras de primavera, né? Agora vai acumulando, inteiro, né? Porque agora no final do ano tem as feiras de primavera, tem eventos que acontecem e as agendas de final do ano também. E aí começa também toda a questão do litoral, né? Também. As entidades acabam fazendo o balanço de final de ano, então... É puxado. Tu viajava mais como deputado ou como secretário? Nas duas funções viajava bastante, Como deputado viajava, hoje como secretário viajo com um foco um pouco diferente, O deputado ele acaba fazendo a sua agenda mais ligado ao seu mandato parlamentar, tu escolhe mais a agenda que tu faz e é uma agenda mais voltada ao teu interesse, as tuas bases. Como secretário, você tem uma função institucional, Então, tu acaba indo para lugares que talvez como deputado você não iria, representar o governo do estado, o governador, e muitas vezes, viagens, como eu disse, para fora do estado, para fora do Brasil. Então, o foco é diferente, mas a intensidade da mobilidade como deputado também, eu sempre fui um deputado muito presente, muito atuante no interior do estado, e então a agenda ela é... O que é fundamental, né? O que é fundamental. Eu sempre tenho dito que ler é importante, Aqui nós temos um livro, depois vamos falar sobre ele, mas você ver também
ele é determinante, porque você vendo com os teus olhos, você tem uma outra dimensão, muitas vezes, do que você lendo. Né? Então, o contato com a base, com as falar pessoas. Olho no olho com o cara, né? É outra coisa, né? Tu sentir, tu olhar, tu ver se realmente aquilo está acontecendo ou não está acontecendo. Né? Exato. Eu tenho visitado muitas empresas também, porque aí você conhece a dinâmica do funcionamento, daquela atividade, e tudo isso nos traz muito aprendizado. Tu sabe que me chamou a atenção, não foi nem 2 vezes que eu vi no teu Instagram isso. O Hernani na rodoviária pegando ouro e prata, cara. Pois então... me chamou a atenção isso. Chama a atenção de muitas pessoas, mas eu sempre gostei de viajar de ônibus, e eu viajo de ônibus desde que eu fui deputado, até antes de ser deputado eu viajava, mas depois que eu assumi como deputado, já estou no 4º mandato, eu sempre viajei de ônibus. Quando são viagens mais longas, e eu gosto de viajar de ônibus, consigo dormir tranquilamente, os ônibus evoluíram muito. Muito, né? Vou aproveitar para fazer um merchandising aqui da Ouro e Prata, porque eu viajo bastante com Ouro e Prata. Mas tem a Planalto também, enfim, porque a minha região lá, quem faz a linha é a Ouro e Prata. Os ônibus evoluíram muito. Então, em algumas vezes eu tenho um compromisso aqui em Porto Alegre na noite e no outro dia de manhã tenho uma agenda lá em Juí, Santa Rosa. Teria que fazer de carro. Eu pego o ônibus aqui 10h30, 11 horas, 5 da manhã, 6 já estou lá. Então, para mim é muito tranquilo. Então, não estou fazendo agora como secretário de desenvolvimento, fiz isso como presidente da Assembleia, como secretário da Agricultura. Sim, cara, me chamava muito a atenção, cara. Eu olhava no Instagram do Hernani, o Hernani na rodoviária. Eu falei, cara, o que o Hernani tá fazendo na rodoviária? Era isso? Muito legal. Muito bom. Hernani, vamos aproveitar então um pouquinho, já que tu estava falando sobre essa questão quando tu era deputado e tal. Conta um pouquinho da tua trajetória política aí para quem está nos assistindo e quer conhecer Bom, a minha origem é da agricultura, eu sou agricultor e falo isso com muito orgulho, né, e sempre, né, procurei, né, valorizar, é uma atividade que eu gosto muito, que eu me identifico, né, que vem dos meus pais, e hoje o meu irmão toca a nossa propriedade lá, o meu irmão Flávio, lá no interior, lá de Santo Augusto, a gente produz lá soja, milho, trigo, leite, temos uma produção de mais de 6 mil litros de leite por dia. E então eu me criei no agro, né? Eu sou inseminador, sempre ligado na atividade da produção agropecuária. Depois o meu pai foi prefeito lá 2 vezes no município, minha mãe foi vice-prefeita, eu acabei indo para a política, fui vereador lá em Santo Augusto, de 2001 a 2004. E depois vim a Porto Alegre com o deputado Jerônimo, que é meu conterrâneo, lá de Santo Augusto. Foi quando eu te conheci, cara. Exatamente, foi na época do Jerônimo. Trabalhava tu e o Pedrinho? Pedro Feiter. Pedro Feiter. Antes eu tive uma passagem rápida, trabalhando na assessoria do deputado Nardes, na época, o deputado Kovács também, trabalhamos juntos um período aí, mas aí eu vim para cá como chefe de gabinete, morar em Porto Alegre como chefe de gabinete do deputado Jerônimo, que foi quando nos conhecemos. E aí depois o Jerônimo concorre a deputado federal, eu concorri a deputado estadual em 2010, né? Fiquei suplente naquela eleição, logo em seguida assumi o mandato em 2011, né? Teve um acidente lá do deputado Chicão, lá de Santiago, e aí eu acabei assumindo em 2011, e aí depois me reelegi em 2014, 18 e 22, então já no 4º mandato, e nessa jornada como deputado estadual, teve um período no governo José Ivo Sartori que eu fui secretário da Agricultura, né, que foi uma função que eu aprendi muito ali. Também, exatamente, né? Foi muito, muito bacana porque foi um agricultor sendo secretário da Agricultura. Aí no mandato anterior, agora, no passado, eu fui presidente da Assembleia Legislativa, inclusive bem no ano da pandemia, né, que foi um desafio enorme. Gigantesco. Você da classe dos músicos aí sabe muito bem o que foi, né? Os primeiros a parar, os últimos a voltar. Todos sofreram muito. E agora, novamente, então, a convite do governador Eduardo Leite, estou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, tu está desde o início do governo, né? Desde o início. E como secretário, chega em ti, qual o maior desafio dos empreendedores gaúchos? Olha, são vários, né? Mas alguns que te chamam... O que a gente mais se envolve é para tentar agilizar, desburocratizar. Né? Hoje, nós evoluímos muito aqui no Rio Grande do Sul nesses anos agora, né? A gente conseguiu, o Estado conseguiu melhorar bastante a performance, né? Em que pese
não está tudo resolvido, tudo, né, solucionado, tudo 100%, a gente tem coisas a fazer, mas o Estado melhorou muito, né, especialmente nessa sequência, depois do governo Sartori, que começou lá com ele, muitas reformas, depois no primeiro governo do Eduardo Leite com o Ranulfo, e agora Eduardo Leite e Gabriel, o Estado conseguiu fazer vários movimentos, né, de reestruturação da máquina pública. Acho que o Estado ficou por muito tempo, né, não enfrentando problemas, né, com estruturas já ultrapassadas, né, que drenavam muitos recursos. Então, o Estado chegou naquele período do governo Sartori, né, a atrasar salários dos servidores, pagamento de fornecedores com atraso, repasses aos hospitais, a saúde, a educação atrasados. Isso tudo gerou uma dificuldade na segurança pública, na gestão como um todo. E lá no governo Sartori se começaram, então, várias iniciativas de reformas do poder público que foram depois, né, dada sequência no governo Eduardo Leite, reforma da Previdência, reforma previdenciária, concessões, privatizações e o equilíbrio das contas públicas, o que é uma coisa básica em qualquer atividade, né? Seja no setor privado, que o empreendedor cuida muito, né? Gasta menos do que arrecada. O poder público não tinha esse cuidado por muito tempo, gastava mais do que arrecadava. Então, essas reformas, né, de enxugamento, de controle de gastos, trouxeram o Estado para o equilíbrio das contas públicas. A partir daí, então, o Estado consegue fazer investimentos, né, na segurança pública, melhorando os indicadores, investimentos na educação, na saúde, na infraestrutura. Então, hoje, o Estado consegue, né, ter uma melhor condição para acolher os empreendedores. E também na área do ambiente de negócios, né? O Estado avançou muito, tudo fácil empresas, né? Simplificando, desburocratizando, né? Volto a dizer, com isso não estou aqui dizendo que está tudo perfeito. Sim, mas melhorou muito. Mas melhorou muito e a gente precisa ir melhorando mais. Então foi uma continuidade que deu a condição do poder público também fazer movimentos para melhorar a sua condição de, né, a quem está aqui empreendendo e investindo. Isso atrai investimento, né? Tem um investimento muito, muito pesado que está sendo feito em Guaíba aqui agora, né? Em Guaíba, Barra do Ribeiro, Eldorado do Sul, né? As cidades que foram mais atingidas aí pelas enchentes são as cidades que estão recebendo investimentos importantes aqui, né? No ano passado, nós conseguimos atrair mais de 100 bilhões de investimentos privados aqui para o Rio Grande do Sul. Então, isso é fruto de uma jornada desses últimos anos, né? Que o Estado hoje consegue ter uma melhor performance e isso faz com que os investidores olhem para o Rio Grande do Sul para investir. Né? Um investimento da CMPC, por exemplo, foram mais de 2 anos de tratativas com a empresa. Isso está diretamente ligado à tua secretaria? A gente coordena isso, né? E aí envolve meio ambiente, envolve fazenda, envolve outras áreas, né? Hoje nós temos a Invest RS também, que é um braço nosso na área do desenvolvimento, que é uma agência de promoção comercial e atração de investimentos, que o Rafael Prikladnik, que é o presidente. Nós temos uma estrutura mais profissionalizada, né? O Estado consegue atuar de uma forma mais proativa, né, para alavancar investimentos. Aqui tem escritório em São Paulo? Exatamente, tem uma sede aqui em Porto Alegre, tem um escritório em São Paulo. Daí, com o passar do tempo, a gente pretende, inclusive, ter pontos em outros países, né? Aqueles países com os quais a gente tem uma maior relação comercial. É fundamental, né? Você mostrar o Estado, apresentar as potencialidades que nós temos. Então, hoje, a Invest RS é um resultado, um produto dessa reorganização do poder público, né? Como eu disse, isso leva tempo, foi a sequência de governos que deu a condição hoje do Estado, né, evoluir, avançar, porque tem um fato, né? Desde 1980 até 2020, em 40 anos, o Rio Grande do Sul trocou 10 governos. A cada 4 anos teve troca de governo. E essa alternância, ela faz com que muitas vezes você não consegue implementar uma mudança cultural dentro do serviço público, né? Mostrando que a gente precisa valorizar o empreendedor, ter uma administração pró-empreendedorismo, pró-desenvolvimento, e isso faz toda a diferença. Claro. Muitas vezes a gente fica mais focado no aspecto tributário, né? Quando você vai falar em competitividade, chama mais atenção a questão tributária, o que é um fato importante, né? Você não pode desconsiderar. Mas não é só ele. Mas não é só ele. O checklist de uma empresa tipo a CMPC ou uma Gerdau, Tramontina, Marco Polo, quando vai investir, é mais de 40 itens. Né? As condições da segurança pública, da infraestrutura, do capital humano, da educação, da questão tributária, né? Do ambiente de negócios que você tem, da segurança jurídica. Então, o Estado precisa olhar,
né, tu ter uma visão 360 Sim. e não uma visão mais individualizada. E hoje o Estado consegue demonstrar isso. E escritórios como esse que o Rio Grande do Sul tem agora, que é o Invest RS, né, que tem em Porto Alegre, tem em São Paulo, falou que vão abrir em outros lugares do mundo. É uma prática já para outros estados brasileiros? Sim, uma agência como a Invest RS em Minas Gerais tem há mais de 40 anos. São Paulo e Paraná tem em torno de 20 anos já funcionando. Nós começamos agora, no dia 4 de dezembro vai fechar 1 ano de atuação da Invest. Então, o que eu quero dizer? Quando tu tem um poder público organizado, né, com disciplina fiscal, gastando menos do que arrecada, você consegue fazer coisas que vão gerar desenvolvimento. Né? Essa iniciativa da Invest RS é um exemplo que eu estou dando. Sim. Hoje nós temos um plano de desenvolvimento que projeta o Estado para o futuro, né, com crescimento econômico. O Rio Grande do Sul ele ficou por muito tempo administrando o presente e olhando para o passado, né, pagando contas. Não é diferente quando um empresário está com dificuldade financeira, todo dia o credor batendo na porta, ele não consegue projetar o futuro, não consegue pensar. Ele fica administrando o presente e olhando para o passado. E hoje o Rio Grande do Sul viveu por um bom período isso. Né? Eu sempre enfatizo isso. Né? Não está tudo perfeito, não está tudo resolvido, não está tudo 100%. Nós não estamos satisfeitos ainda, a gente quer mais, mas avançou. Eu acho que reconhecer o que a gente avançou, essa jornada, é fundamental para a gente poder evoluir mais. Né? Então, hoje a gente pega o exemplo da segurança pública. Né? A gente viveu períodos muito críticos aqui no Rio Grande do Sul, num passado recente. Muito recente, por sinal. Muito recente. Então, com investimentos, com o programa RS Seguro, com estratégia, com planejamento, os indicadores de segurança pública melhoraram muito. Né? Hoje o Rio Grande do Sul é o estado que tem o menor roubo de celular per capita do Brasil. Né? Então, isso tudo é fruto de um trabalho, de uma continuidade, de uma sequência de governos que produzem melhores resultados. Né? E um trabalho técnico, né? Também. Isso é importante, né? Que a gente entenda que eu sou a gente vinha falando uma coisa parecida, não. Eu sou sou fã do governo Eduardo Leite, assim, eu gosto muito da pessoa do Eduardo, eu acho que ele faz um governo muito bom. E um dos pilares, para mim, muito importantes assim, nessa construção é esse respeito que ele tem pela questão técnica, pelo estudo, pelo conhecimento, né? E isso é fundamental, assim, principalmente hoje num mundo extremamente competitivo, tu acabou de falar, né? Minas Gerais tem um escritório desse há 40 anos, né? São Paulo, Paraná há 20, e aí a gente lá atrás, né? Então tu começa... essa questão da profissionalização, do respeito pela técnica, é fundamental. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer que tem a ver um pouco mais com o nosso mote aqui, com o nosso projeto, que é o seguinte. Cada vez mais a sociedade envelhece, né? Cada vez mais nós temos pessoas vivendo mais tempo, graças a Deus. Né? Um dos grandes fatores desse é realmente a questão da ciência, a evolução dos tratamentos, da medicação, da alimentação, né? Da própria educação da população em se preocupar com isso. Porém, ao mesmo tempo que a gente festeja isso causa um desequilíbrio nas contas do Estado, né? Porque o Estado ele é todo projetado para as pessoas trabalharem até X anos, depois se aposentarem, viverem um período Y, né, com uma receita que a Previdência gerou, né, que tu gerou quando trabalhava, para depois tu receber. Só que hoje as pessoas estão dobrando esse período. Como é que o Estado olha para isso? Como é que o Estado tenta resolver? Porque é uma equação complexa, né? Cada vez mais tu vai ter mais gente indo se aposentar e menos gente produzindo, porque as pessoas estão vivendo mais e tem nascido menos gente. Ficando né? mais tempo aposentadas muitas vezes do que contribuindo. É isso. Como é que o Estado olha para isso? Fernando, 2 pontos. Primeiro, na questão técnica e científica que você enalteceu, né, todo esse trabalho que vem sendo feito, isso é fundamental. A gente vive hoje as redes sociais hoje, elas são uma realidade, né? Toda a tecnologia, isso permite, né, as pessoas manifestarem as suas opiniões, e a gente vive uma era do achismo, né? Para qualquer assunto, as pessoas têm a sua opinião, a sua percepção, muitas vezes de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua vontade ideológica, o seu pensamento, e acabam emitindo opinião. E isso, muitas vezes, destoa
e cria uma grande confusão na sociedade. Perfeito. Então, é fundamental que as tomadas de decisões pelo poder público, ou qualquer que seja, mas pelo poder público, porque quando a gente toma uma decisão pelo poder público, normalmente tem investimentos, recursos públicos que são investidos naquela decisão que tu toma. É fundamental você ter o respaldo técnico e científico. Né? É como a gente, quando tu tem um problema de saúde, você vai buscar um médico para te atender. E normalmente você vai naquela especialidade mais, né, pontual do teu problema. Sim. Então, quando você vai fazer qualquer tipo de obra, enfim, qual for a necessidade, você tem que ouvir pessoas que estudaram para aquela determinada atividade que você vai tomar uma decisão pelo poder público. Isso muitas vezes contraria interesses, contraria vontades, desejos, né? Mas você tem que seguir nessa linha, porque senão você vai tomar decisões de acordo com a tua vontade, ao teu desejo, a tua percepção, e não pode ser assim. E tu foi eleito para tomar decisão, né? Exatamente. Para isso que tu foi eleito, né? Então você tem que ouvir técnicos, né? Eu vou trabalhar sobre dragagem, eu tenho que ouvir hidrólogos, pessoas que estudaram para aquela... Eu vou fazer uma obra de engenharia, eu tenho que ouvir engenheiros que estudaram. Muitas vezes a decisão técnica que me indica não é aquela que eu gosto, que eu desejo, ou que muitas pessoas gostam ou desejam, mas eu tenho que seguir. Então, acho que isso você faz muito bem. Hoje você respeita, né, a ciência, a técnica, o conhecimento, que é fundamental. Nesse ponto da previdência, você tocou numa situação que é muito sensível e, ao mesmo tempo, ela precisa ser enfrentada. Que foi o que o governo fez. O governo, em 2019, aprovou uma reforma da Previdência que foi a mais profunda do Brasil. Isso, naturalmente, gera desconforto, gera, né, desgaste com os servidores. Porque, na real, ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder. Só que você está num sistema onde que a expectativa de vida era bem menor do que hoje as pessoas estão vivendo. Então, se você não ir calibrando isso, ajustando isso, vai dar um problema muito crônico. Um caos? Um caos. O Rio Grande do Sul, para teres uma ideia, em 2019, ele gastava 30% da receita corrente líquida com o déficit previdenciário. Né? O que é o déficit previdenciário? Quem está nos assistindo? É tudo aquilo que o Estado arrecada com a contribuição dos servidores, mais a parte patronal que o governo coloca, e o que paga de aposentadoria. Então, faltava 30% de toda a receita corrente líquida em 2019. Isso dava, na época, em torno de 12 bilhões por ano. Meu Deus. Com a reforma, hoje esse indicador caiu para 16%. Né? Metade. Então, se a reforma não tivesse sido feita, hoje a gente estaria com um déficit previdenciário na ordem de 16 a 17 bilhões por ano para pagar os aposentados. Cara, é muito dinheiro, cara. Não, e uma conta que não para de crescer, né? E não para de crescer. Então, a reforma reduziu, né? Hoje reduziu para 16% da receita corrente líquida. Mesmo assim, são 10 bilhões que tu gasta todo ano. E, muito provavelmente, no futuro, terão que ser feitos outros ajustes. Né? Porque as pessoas estão vivendo mais, e que bom. Claro. Por um conjunto de coisas, né? Saúde, modos de vida, alimentação, exercícios, né? A própria evolução, né? E a tecnologia e enfim, na questão da medicina também, tudo isso alonga o tempo de vida. E outra coisa que aí também vem uma importância do poder público estar atuando, né? Especialmente naquelas pessoas que mais precisam. Tu ter um tempo de vida mais longevo é ótimo, mas tu tem que ter com qualidade também. Exato. Isso também é um outro ponto. Então, o Estado, por exemplo, vem conseguindo fazer investimentos em centros de convivência, chamados centros-dia, para que os idosos possam ter uma melhor convivência, porque muitas vezes, né, a pessoa idosa ela fica sozinha durante o dia em casa. Os filhos saem para trabalhar, né, os netos crescem também, têm a sua atividade, e muitas vezes o idoso fica sozinho. Então, o Estado também tem uma política, através da Secretaria de Assistência Social, para poder dar uma melhor ocupação a essas pessoas idosas durante o dia. Né? Então, tudo isso a gente precisa estar pensando, planejando e nos preparando, porque nós vamos ficar com uma população mais envelhecida. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado do Brasil que vai perdendo o bônus demográfico, então a gente vai ficando com uma população economicamente ativa menor, né? Pessoas mais velhas e pessoas trabalhando numa menor proporção. Isso é um desafio para o crescimento econômico. Gigantesco. A gente tem que aumentar a produtividade. E o aumento de produtividade, né, a gente se dá com duas, né,
a união de duas coisas, trazendo tecnologia e melhorando a formação, a educação, né, para que a pessoa, né, continue com a melhor capacidade, produza mais. E programas como Empreender 40+, que também vão dando uma melhor função para aquelas pessoas que já estão com a idade mais avançada, mas que têm experiência acumulada, que têm network, que têm, né, muitas coisas. É aí que eu queria falar sobre isso agora, que é justamente o conceito do Empreender 40+, né? E a gente foi muito feliz, eu acredito, no primeiro summit que a gente fez agora, dia 29 de outubro, no Bourbon Country, que é a questão seguinte: existe um preconceito etário silencioso, né? Muito grande. Muito grande, silencioso. Porque eu sempre falo assim, Hernani, o Fernando também fala muito sobre isso. Quando tu lida contra um preconceito escancarado, é mais fácil de tu brigar. Por exemplo, todos nós brigamos contra o racismo, todos nós brigamos contra machismo, homofobia. Porque é fácil, o cara falou, a gente tá ouvindo as pessoas falarem isso. Então é mais fácil a gente... Não estou dizendo que é fácil enfrentar, eu estou dizendo que é mais fácil... Agora, o preconceito velado, ele é mais difícil. Identificar. É mais fácil de identificar. Agora, o preconceito etário, ele muitas vezes, ele é escondido, o cara pensa aquilo, mas não fala, só que ele recebe um currículo de uma pessoa de 60 anos, e ele diz, eu vou dar uma olhada. E ele não olha. Ou depois ele diz, não, eu preferi o outro. Só que o outro tem 30 anos. Mas ele não diz que é por Ele não diz que é por causa da idade. Ele só diz que não dá. E a gente teve uma pessoa que foi a Alice Urbin, que teve no programa com a gente aqui, que foi uma executiva incrível do Grupo RBS e tal. E ela contou pra gente, aqui sentado onde tu tá, que uma vez ela fez um teste de seleção para uma grande empresa, né? Isso. E ela disse que ela foi super elogiada e tal, elogiaram ela pra caramba, não, porque é maravilhosa e tal. Depois a pessoa que fez a entrevista com ela ligou pra ela e falou, olha, Alice, nós adoramos a tua entrevista, foi excelente, tu é a mais preparada, só que tu já passou dos 50. E preteriram ela em relação a outra pessoa por causa da idade. Pela idade. E isso é um absurdo, né, cara? Então, o que a gente busca com o Empreender 40+, e eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, nós queremos ver um pouquinho sobre isso, é como a gente pode transformar isso também em plano de governo. Quer dizer, como é que a gente pode ajudar essas pessoas com mais de 40 anos, com 50, com 60, com 70, a se requalificarem e terem mais espaço e que o mercado abandone esse preconceito etário? Bom, Fabinho, eu entendo que são iniciativas como essa de vocês, eu quero cumprimentar aí pelo evento, né? Foi um sucesso, realmente. Essas iniciativas, elas vão colocando luz sobre essa situação, né? Trazendo sobre a mesa o problema, né? Que as pessoas com mais de 40, 50, 60 enfrentam. Então, é importante esse tipo de iniciativa, parabéns aí pela liderança nisso, trazer para dentro de políticas públicas é fundamental também, acho que isso é necessário, né? Como eu disse, o Estado vem fazendo alguns movimentos, né? Citei aqui a questão social, né, para dar condições, qualidade de vida, mas trabalhar a área do empreendedorismo também nessa faixa é muito importante, né, porque são pessoas que têm experiência acumulada, que têm network, que têm inteligência emocional, que têm autocontrole, autorresponsabilidade, não que os de menos idade não tenham isso. Sim, mas a inteligência emocional, eu sempre digo, né, os bancos escolares te ensinam muito, mas até o saudoso Raul Randon me falou uma vez, né, numa conversa que eu tive com ele, de tantas que tivemos, ele disse, não, o que mais eu aprendi na vida foi com o calo na barriga do balcão, né, que é a experiência de vida, que ela te ensina a você, ela vai te moldando, né, vai te trazendo inteligência emocional, que é muito importante. Sim, vai te dando um repertório, né? Exato. Então, por mais que você traga tecnologia, hoje tem muita inovação, muita tecnologia, você vai precisar de pessoas e pessoas cada vez com mais capacidade, com habilidades. Então, é natural que tenha um espaço no mercado de trabalho para os mais jovens, né, para as pessoas de menos idade, mas nós temos que, sem dúvida, trabalhar, né, a importância do empreender 40+, das pessoas que têm essa condição, porque elas têm um network também que é muito importante, essa conexão, esse relacionamento, e desmistificar, né, talvez ainda que da cabeça de muitos
executivos de muitas empresas que têm aquele preconceito, e você oportunizar as pessoas Exato. a poder trazer a sua contribuição, a sua experiência acumulada, né, para poder, né, contribuir aí com o trabalho e com o desenvolvimento. Então, eu já tô com 51, né? Então, Você tá com 51 já, 51. mas... passa o tempo, né? O tempo não passou só para mim, então. Não, passa para Passou todos para nós dois juntos. Ainda bem, né? Ainda bem que estamos aqui, né? Não, o Hernani é craque de futebol, né? Não, craque. Deu show esse ano. Nós botamos uma bolinha junto de vez em quando, entendeu? Eu sei que é aqui... QG Beat. QG Beat. Que segura. Mas voltando, eu acho que é muito, muito importante esse trabalho, essa mobilização, você demonstrar, entendeu? Que as pessoas, né, com mais idade, elas têm capacidade, Sim. elas têm habilidades, elas têm conhecimento, e isso é muito, muito importante para a gente poder, inclusive, dar oportunidades e não as pessoas serem rejeitadas ou excluídas pelo fato da idade. O que é um absurdo. O que você relatou aqui que, né, acontece em muitos casos, então, parabéns. Muito bom. Eu preciso dar um recadinho. Posso dar? Por favor. O governo do Rio Grande do Sul sabe que o futuro é dos empreendedores. Por isso, desenvolve e apoia ações de empreendedorismo de diferentes segmentos, gêneros e idades. Com programas como o Empreender RS, o Avança Mulher Empreendedora e o Startup Lab, o governo do estado mostra como está trabalhando para fortalecer o Rio Grande do Sul como um polo do empreendedorismo no Brasil e no mundo. Iniciativas como curso de capacitação, atração de investimentos, promoção de conexões e auxílio de prospecção de mercados materializam um desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável, potencializando pessoas, ideias e negócios. O trabalho conjunto de secretarias de governo, como a de desenvolvimento econômico, de inclusão digital e apoio às políticas de equidade e de inovação, ciência e tecnologia prova, na prática, como é possível fomentar o crescimento econômico e a geração de emprego e renda. Governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. Maravilha! Aqui é rápido o recado, mas importante. Um recado como esse aqui é fundamental para a gente. E eu vou dar um outro recado. Posso dar um outro? Olha aqui, ó. Empreender 40 a mais. Quando a bagagem vira vantagem. Esse livro aqui pode ser adquirido pelo meu Instagram, @FabinhoVargasOficial, também no site empreender40mais.com e nas melhores casas do ramo, lançamento da editora Vitrola. O Hernani, eu já dei o livro para o Hernani, né? Já te dei o livro. Autografado. Autografado, né? Autografado. E o Hernani é meu garoto propaganda, cara. Ele fala para todo mundo que o livro... Tá bem de garoto propaganda, né? Ele fala que o livro é bom. Ele fala que o livro é bom. Não sei se ele acha que é bom, mas ele fala. É bom. Amigo é para isso, né, cara? Amigo é pra isso. Mas é sincero, realmente tem muito conteúdo, muita informação. Não, é muito bom. Então eu recomendo. Muito bom. Eu tenho falado para todo mundo também. O livro é impressionantemente bom. O Fabinho escreve muito bem e o Fabinho tem uma forma de escrever muito fácil de tu ler. O teu texto ele é muito palatável, então é bom de ler. Ele não se torna pesado, né? Porque as pessoas têm um certo receio muitas vezes de pegar um livro e dizer, pô, uma leitura pesada, no final da tarde, estou cansado, ou à noite e tal. O teu livro, ele flui, ele é impressionante. Esse tipo de elogio a gente só agradece, né? A gente pode seguir elogiando, né? Deixa assim. Secretário, deixa eu fazer uma pergunta. Nessas andanças, nessas viagens, nesse olhar, né, tanto para o interior, e a gente vem falando muito, o Fabinho aqui, principalmente em reuniões com nossas internas do que a gente quer traçar para o empreender nos próximos anos, tanto eu, quanto o Fabinho, quanto o Fábio, também com outras pessoas que colaboram conosco, assessoria da imprensa e tal, a gente tem falado muito que a gente quer potencializar muito o nosso crescimento no interior, não só no interior do Rio Grande do Sul, como no interior do Brasil inteiro. A gente entende que existe uma força no interior que muitas vezes é silenciada, né, e que precisa vir à tona para construir uma série de coisas. E aí, o senhor fala, né, sobre essa questão das viagens para o interior do estado e nessas andanças, tanto pelo interior quanto olhando para outros estados e olhando para o exterior. Existe alguma coisa aí que já teve no radar de vocês, alguma política para esse público mais 40 anos que chama a atenção, que possa vir a ser implementado aqui no Rio Grande do Sul?
Olha, tem iniciativas surgindo, acontecendo em vários lugares. Eu entendo de que esse assunto, com o passar do tempo, ele vai ficar cada vez mais latente, Sim. né? Porque... Por uma necessidade mesmo. Exato. Vocês estão sendo pioneiros aqui em uma iniciativa, Empreender 40+. Ainda a gente não fala, não ouve falar com aquela intensidade, certamente, que, né, deveríamos estar falando já, porque, né, em torno de 45% da população tem mais de 85. tem mais de 40 anos. Mais de 40 anos. 45% da população. Sim. Hoje tem uma quantidade já de empreendedores nessa faixa etária muito expressiva no Brasil. Então, nós vamos ter que falar cada vez mais, né, e trazer sugestões, contribuições para que nós possamos desmistificar o que está talvez na mente, na cabeça e na orientação de muitas empresas, né, de exclusão ou talvez de não oportunidade às pessoas com mais de 40 anos. Isso é fundamental. Nós vamos ficar com uma população, estamos ficando com uma população mais envelhecida, mas isso não significa que são pessoas que não têm habilidades, que não têm capacidade. Pelo contrário, muitas têm, né, o acúmulo da sua vida e podem contribuir, sim, com várias iniciativas, né? Pessoas que têm a sua formação nas mais variadas áreas. Então, é um assunto que nós, inclusive, há dias atrás, conversamos internamente dentro do governo. Foi quando coincidiu naquele período do evento que foi feito lá, né, no Bourbon Country lá. Então, a gente conversou sobre isso. O Estado também está trabalhando, internalizando, trazendo para dentro. Claro que esse é um debate que toda a sociedade tem que fazer. Precisa fazer. O poder público, a iniciativa privada, a gente levar a conscientização, né, a importância, né, de que as empresas e o próprio poder público olhe, né, com bons olhos esse cenário que nós estamos já vivenciando ele, que cada vez mais, com a longevidade aumentando, nós teremos mais pessoas nessa faixa etária e a gente trabalhar iniciativas para que, né, dentro das possibilidades, a gente valorize, oportunize, né, essas pessoas. Quem sabe se inserir no mercado de trabalho ou até empreender. Sim. Né, porque nós temos, hoje, vivemos uma economia diferente. Claro. Uma economia criativa, né, muitas empresas. A gente acompanha a junta comercial, nós tivemos aí um grande número de empresas que foram criadas aqui no Rio Grande do Sul e a maioria delas são MEIs, são microempreendedores individuais. Então, que essas pessoas também possam criar o seu próprio negócio, aí entra o Sebrae, entra esses órgãos de apoio, essas estruturas de apoio para que pessoas que tenham mais de 40 anos também possam, com uma ideia, com uma experiência acumulada, criar o seu próprio negócio, por que não? Sim. Então, fica aqui até um desafio, quem sabe no dia 13 de maio do ano que vem, que é o próximo Summit Empreender 40+, a gente possa desenvolver um painel, alguma coisa. Por favor, né? Eu acho que podemos, acho que é fundamental. Estratégico a gente ir conectando isso, inserindo isso, entendeu? Trazendo o Sebrae, como eu disse, que tem um trabalho muito importante de apoio, de orientação, né? O Sebrae acho que pode cumprir um papel com alguma ação mais direcionada para o empreendedorismo acima dos 40 anos. Mas totalmente a palavra do executivo em causas assim, ela é muito importante porque ela tem um peso, ela tem ela traz um selo de necessidade quando tu fala sobre esse tipo de tema, que é fundamental para a conscientização, inclusive, da iniciativa privada. Sim. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, e aí eu acho que a gente nem teve muito tempo de falar sobre isso, Fabinho, ainda, foi como as pessoas que estavam lá, elas ficaram gratas. Isso. Sabe? Foi impressionante, assim. A gente fez o evento, a gente sabia, a gente estudou para fazer o evento, a gente sabia que era uma necessidade, a gente olha para o futuro, olha para os números, para os gráficos e vê que esse é o que é necessário que se discuta hoje isso para que o impacto seja cada vez menor no futuro. Mas quando a gente começou a fazer o evento, o que eu mais ouvi foi as pessoas vinham, agarravam, muito obrigado por ter feito isso, eu precisava disso. É importante que isso aconteça nas redes sociais, os depoimentos que a gente tem recebido nas redes sociais. Cada depoimento no Instagram que tem explicação. As pessoas realmente, assim, o peso de ter mais de 40 anos ou 50 anos no mercado de trabalho é gigantesco, né? E a gente foi sentindo isso. A gente ouviu o testemunho do tipo assim, pô, eu não sabia que eu podia.
Eu não sabia que eu podia. Teve um que me chamou muita atenção, a gente acabou colocando até no grupo lá, né? Foi aquele daquela senhora da... Que é uma diretora de uma escola municipal. Uma escola municipal. Cara, ela mandou um texto do tipo assim, eu sentei ali, comecei a ouvir aquilo e me dei conta do quanto eu posso fazer, do quanto meu marido pode fazer, o quanto a gente pode empreender. Isso traz uma autoestima para a pessoa que muitas vezes está desanimada, desesperada e que não vê perspectiva. Hernani... Tu me traz agora, ouvindo vocês, algumas ideias que a gente pode trabalhar internamente de forma conjunta e coordenada para exatamente, né, levar essa orientação, levar essa motivação. Porque às vezes a pessoa está sozinha, cara, ela pensa assim, eu tô sozinho. O Fernando usa uma expressão que eu acho interessante, o Fernando diz, algumas pessoas pensam assim, ó, o trem passou e eu não peguei. Sabe? E aí quando elas vão num ambiente como aquele, elas começam a ouvir a gente falando no podcast aqui, começam a ouvir no evento, elas pensam assim, não, só um pouquinho. Ainda tem um próximo trem chegando. Eu posso ir. E paralelo a isso, Hernani, e tu com um cara que vem do interior, que tem a tua raiz lá em Santo Augusto, né? Que é um cara do agro, que é um cara do campo e tal. Eu falo muito pro Fernando isso e pro Fábio, nosso outro sócio, Fábio Bernardi. Eu falo muito assim, ó. Existe um preconceito também, cara, geográfico, que é Porto Alegre é uma grande metrópole que às vezes a pessoa vem lá do interior de uma cidade com 10 mil, 15 mil, 20 mil habitantes e ele chega aqui e para ele já é difícil entender esse ambiente. E aí ele chega num evento, cara, e esse evento é hostil a ele. Porque esse evento traz características de uma abordagem que fala com quem já está, vou usar uma palavra moderna, que já está hypado. Uma coisa muito internacional. É um evento que se espelha mais com o exterior do que conosco, né? E não fala com a gente, cara. Aí esse cara vem lá de São Gabriel, esse cara vem lá do Quaraí, ele vai lá de Palmeira das Missões, de Sagrada Família, que tem 3 mil habitantes, e esse cara ouve falar e diz, não, cara, só porque eu sou empreendedor aqui, eu vou lá ver como é que funciona. Esse cara chega aqui, olha aquilo e fala, cara, isso aqui não é pra mim. Eu sei porque eu digo que eu tenho a felicidade de transitar em várias bolhas, né? Então, mas eu sou uma exceção, não sou a regra. Né? Tu é uma exceção, Fernando é uma exceção, nós não somos regra. Né? Transitamos em várias bolhas. Só que daí o cara chega lá e ele olha aquilo e o cara começa a dar a palestra na aula 5. Como se ele já soubesse a aula 1, 2, 3 e 4. Esse cara no meio do evento diz assim, cara, eu vou embora. Isso aqui não é pra mim. E ele volta pra lá dizendo, cara, vou ficar aqui, eu acho que o tamanho da minha propriedade tá bom mesmo, o tamanho da minha loja tá bom mesmo, a ferragemzinha que eu tenho aqui tá bom, ela sustenta a minha família. Só que quem perde com isso é a sociedade. Porque esse cara tá lá podendo aumentar a empresa dele, lá podendo gerar mais emprego, potencializar. Ele não precisa vir para Porto Alegre. Ele vem aqui para buscar alternativas, para aprender e tal, mas ele tem que voltar para lá e continuar o negócio dele lá e fazer com que a cidade dele expanda. Se tu discordar, não tem problema, estamos aqui para bater papo. Mas tu consegue enxergar também como eu essa coisa de que Porto Alegre meio que não fecha a porta, mas ela não abre a porta tão facilmente. Ela meio expurga, né? De quem vem do interior? Pois então, na verdade, nós temos hoje muita gente aqui em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, oriundo do interior. Sim, claro. Que vieram há muito tempo. Não, é o meu caso. Mas não é isso que eu falo. É o meu caso, por exemplo, eu sou de Alegrete, eu tô aqui há 20 anos, eu já tô aumentado. O que o Fabinho fala é o cara que é o seguinte, que mora em Alegrete e resolve vir pro Gramado Summit. Aí ele chega no Gramado Summit, é um mundo completamente diferente para ele. Isso. Você refere aos eventos que acontecem aqui, que tem mais um viés mais para pro moderno, pro atual e que muitas vezes exclui. Exatamente, é isso aí. Eu acho que isso é uma reflexão interessante, né? E eu acho que vale muito trazer esse tema até para que a gente consiga, né, redimensionar ou fazer eventos mais com essa conotação. Porque é natural que hoje, quando você faz eventos nessa área de inovação,
você tenha mais um foco Claro. Desconstruído. O público que mais atua nisso é Sim. um público mais jovem, tá? Isso Sim. não significa que pessoas de mais idade também não tenham capacidade na área de inovação, não Sim. são inovadoras, né? Eu sempre digo, a inovação ela não tem idade, Não, a cabeça isso. é a cabeça da pessoa. Tem pessoas que eu conheço, muitos empreendedores, um deles é o Luiz Eduardo Batalha. Inclusive estava de aniversário agora, no dia 9 de novembro, e ele fez 79 anos, ano que vem faz 80 anos. E Tu me apresentou ele, né? Te apresentei. Uma cabeça a 1000. Né? Então, a inovação também não está atrelada à idade, mas os eventos, na maioria dos casos, eles acabam direcionando mais um público e excluindo outro. Acho que isso é uma bela reflexão, eu acho que é o que acontece para a gente poder modular isso. Entendeu? Para que aquelas pessoas de idade mais avançada se sintam também contempladas, incluídas dentro da... E se o cara, às vezes, ele tem idade mais avançada e ainda é do interior, potencializa mais ainda negativamente. Quem sabe também a gente descentralizar, talvez também levar isso, sabe? Também levar para o interior levar para o interior, fazer Passo Fundo, fazer Alegrete. Sabe que a gente tem uma ação lá que nós estamos desenvolvendo através da Junta Comercial, que é o empreendedorismo feminino. A Junta Comercial é ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ouvindo agora, né, talvez a gente possa sentar juntos e desenhar algo de empreendedorismo 40 mais. Né, porque o empreendedorismo feminino também é importante trabalhar, né, para que fundamental. as mulheres tenham esse pertencimento e essa capacidade. Nós temos muitas mulheres, né, a gente trabalha daí sem... Né, toda a faixa etária, mas talvez criar algo assim nesse sentido para que a gente comece a trabalhar, né, com esse foco de viés para poder dar essa condição porque muitas vezes o fomento ele não precisa ser financeiro, não, ele pode ser um fomento de entusiasmo mesmo, exatamente, né? Porque de vez em quando tu é o cara que já tem 50 anos, ele juntou uma grana, né, juntou um dinheiro durante a vida, ele tem vontade de fazer um negócio novo, ou de abrir uma filial, ou de construir, ou de sair de onde ele está recebendo salário para montar o seu próprio negócio, só que ele não tem o apoio, ele não tem o cara que chega lá e diz, cara, vamos fazer, tu pode fazer. Muitas vezes o cara ele olha e diz, pô, pois é, mas agora eu já tenho 50 anos, tu vê, eu tinha que ter feito isso quando eu tinha 30, só quando ele tinha 30 ele não tinha experiência para fazer, ele e não nem tinha dinheiro para fazer, agora ele tem. Mas tem grandes empresas que, né, hoje são empresas super bem estruturadas que começaram, né, quando as pessoas que iniciaram tinham 50. Cara, a Globo, 60. o Roberto Marinho tinha 64 anos. Já. 64, cara. Quando ele fundou a Globo. Eu tenho um amigo meu que é especialista em startup, é um cara que estuda muito startup, e ele já ouvi ele falar várias vezes, 90% das startups que dão certo no Brasil tem pelo menos um dos sócios tem mais de 40 anos. Eu acho que levar essa motivação, esse ânimo é fundamental. Eu ouvi, não lembro de quem agora a frase, mas uma pessoa já com uma idade bem avançada e ele dizendo, eu trabalho todos os dias como se eu nunca fosse morrer. Sim. Então tu vai sempre tendo aquela expectativa de ir seguindo e trabalhando, e isso mantém a pessoa viva também, mantém a pessoa animada. Exato. Porque muitas vezes ela acaba... Senão tu acaba enterrando a pessoa viva dentro de casa, né? E isso é muito ruim, porque isso gera depressão, tristeza, puxa para baixo. E aí tu tem um problema por dois lados, né? Porque daí tu, além de ter uma pessoa que ela podia estar atuando no mercado, gerando receita, gerando uma melhor qualidade de vida para ela mesmo, tu ainda tem um problema porque aquela pessoa ela acaba entrando em depressão e acaba virando um problema para o Estado, né? E para a família, e para todo mundo, né? Sabe que eu apresentei um trabalho semana passada, um resumo da minha tese de mestrado, que eu termino dizendo que a inovação é humana. Cara, porque a inovação é humana. Tecnologia é ferramenta. A inovação é humana. A IA, por exemplo, né, se fala tanto hoje, cara, a IA é uma ferramenta. Quem sabe fazer o prompt melhor, quem sabe fazer a pergunta melhor, é que vai extrair o melhor o ser humano. Daquela ferramenta, que é o ser humano. Então, se eu tenho um repertório maior, mais vasto, o que é um repertório? Cara, é a vivência que eu tive. Eu tenho certeza que quando tu tinha 20 anos, tu era vereador em Santo Augusto com quantos anos? Com 25. Tá bom. Tu pega o Hernani Polo com 25 anos, vereador de Santo Augusto, e coloca ele sentado na cadeira que tu está hoje secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul. Roda igual? Não.
Por quê? Porque o repertório não é o mesmo, cara. Porque tu construiu um nesses 25 repertório. anos, tu construiu uma capacidade. Não, e cada dia você vai se aprimorando mais, você vai melhorando mais, você vai... O Hernani de 3 anos, mais 3 anos atrás é diferente do Hernani de hoje. Exato. Agora 3 imagina de anos. 20 anos atrás. Exato. Né? Por quê? Porque tu foi construindo. Voltando à E história... aí, só um outro ponto que eu acho que é fundamental, e aí entra também nesse aspecto, nessa linha que nós estamos falando, a importância, e aí eu já estou com algumas ideias aqui surgindo na cabeça, né, para trabalhar nos 40 mais, e uma outra ponta também importantíssima, e aí o poder público tem, né, uma responsabilidade, e aí a gente vem avançando também, que é na formação, na educação básica e fundamental. Uhum. Né, o Rio Grande do Sul, ele saiu em 2022 de apenas 1% das escolas de ensino médio com tempo integral para 30% agora no final de 2024 e em 2026, no final de 26, vão chegar a 50% das escolas com tempo integral para dar uma melhor qualificação, uma melhor formação para os jovens, crianças, adolescentes, para o mercado de trabalho. É isso. Porque a gente tem que aumentar a produtividade e o aumento da produtividade está com uma melhor capacitação. Então, o Estado vem apostando muito em educação, em escolas de tempo integral, né? Esperamos que no futuro a gente chegue a 100% das escolas com tempo integral, isso é fundamental. E um outro programa que o Rio Grande do Sul também, agora o governo conseguiu canalizar mais recursos, é o Primeira Infância Melhor, né? Que é ali desde a gestação até os primeiros 6 anos de idade, quando tu tem a formação cognitiva da pessoa, né? As conexões neurocerebrais, elas se formam desde a gestação até os 6 anos. Então, ali, se você tem um atendimento, especialmente naquelas classes que mais necessitam, né, ter menos violência, menos impacto emocional, menos desnutrição, você vai ter uma melhor formação neurocerebral e, com isso, você vai potencializar a capacidade produtiva dessa pessoa quando ela atingir a idade laboral. Então, esse é um ponto que às vezes a gente não se dá conta, passa meio batido, mas o cuidado que está se tendo hoje com os bebês, ou as gestantes... Vai impactar lá na frente, vai impactar 15, lá. 20 anos. Sim. Né? Então, esse trabalho é importante e, naturalmente, você cuidar das pessoas que estão com a idade mais avançada. E até porque a gente está falando hoje, porque um dia essas crianças também vão ter mais de 40 anos. Exatamente. E então, como se ela tiver uma maior capacidade, ela vai chegar melhor. Claro, e assim, né? E quando tu está construindo tudo isso, tu tá aumentando a chance de afastar essa criança do crime organizado, da droga. Eu vi essa semana um corte que me impressionou muito do capitão do BOP do Rio de Janeiro, um tenente do BOP do Rio de Janeiro, e ele contando sobre uma das vezes que eles entraram dentro de um morro, e aí eles acabaram dando um tiro num cara de 19 anos, e aí para levar para... Tu não consegue levar direto para a delegacia, né? Se ele tá ferido, tem que levar primeiro num hospital ou na UPA, porque senão a delegacia não aceita. Então ele levou no UPA, chegou lá, aí precisava passar na frente, o UPA lotado, aquela função, precisava passar na frente e a mulher, tá, então pega os dados dele, a atendente lá. Daí ele chegou pro cara e disse, como é o teu nome? O cara, João. Tá, João de quê? João. Tá, e qual é tu não sabe teu nome? Não. Qual é a data do nascimento? Não sei. Aí, como tu não sabe? Aí eles fizeram uma conta ali, não sei o que e tal, ele foi lá, fez o negócio, daí voltou e sentou com o cara, ficou esperando, o cara esperando e sentou com o cara. E ele falou, tu sabe ler? Não. Tu sabe escrever? Não. Aí o cara contou a história dele e falou que o pai e a mãe dele morreram e ele tinha 6 anos. E ele foi criado pela boca de fumo, literalmente. E aí ele não sabe ler, não sabe escrever. Era pai uma menina de 13 anos estava grávida dele. E aí ele disse que na mesma hora ele ficou pensando sobre isso e ele pensou, cara, não existe pena de morte no Brasil. Não existe prisão perpétua. Esse cara de 19 anos, eu vou pegar ele agora aqui, vou botar ele dentro de um presídio, só que esse cara vai voltar para a sociedade. Claro. Não tem o que fazer. Esse cara, uma hora, ele vai voltar para a sociedade, seja daqui a 10 anos, 5 anos, 20 anos. Tu imagina como é que esse cara vai voltar de lá. Então, assim, isso que o governo está fazendo é fundamental para a gente acabar é uma forma direta de combate ao crime organizado. Eu sempre volto a enfatizar aqui. O poder público, né? Quem gera desenvolvimento, emprego, quem investe é o privado. Ponto. É isso. Não é o papel do poder público fazer isso. E nem deve ser. É isso. Inclusive, tem que... Aqueles serviços que a iniciativa privada faz, o poder público tem que delegar
para a iniciativa privada. Mas o poder público tem um papel muito importante. Primeiro, na disciplina fiscal, na organização das contas públicas. E depois em fazer movimentos e investimentos na área da educação, para ter uma melhor formação. Na área, inclusive, da reinserção, da recuperação das pessoas, porque, né, e aí vem um aspecto que, por muito tempo, não se investiu em presídios, por exemplo. Exato. Né? Porque não dá voto, é que nem enterrar cano, fazer saneamento. Sim. Não faço porque não tem resultado. Sim, não aparece. O que é investimento para evitar gasto em saúde depois, quando você tem um saneamento, porque você evita doenças infecto-contagiosas, especialmente. Bota asfalto. Na área do presídio, você não investia, porque sempre vai ter alguém que comete algum crime, por alguma razão, ou furta, ou faz algum roubo por alguma necessidade emergencial, ou não paga pensão, que vai ter que cumprir algum tipo de pena. Se você não tem um sistema prisional adequado para você dar o tratamento, fazer com que aquela pessoa tenha punição, mas que ela possa ser reinserida na sociedade melhor, ou, né, você vai ir gerando um acumulado de problemas dentro dos presídios e essas pessoas vão, passado um tempo, porque elas vão voltar, né? E voltam muito piores. Exato. Então, você investir nesse sistema, como agora o Estado está fazendo também, está conseguindo fazer, é muito importante, porque às vezes a gente vê, porque preso, joga todo mundo, né? A gente generaliza muito hoje também, isso é um outro problema. Quando tu generaliza, tu comete injustiça. Sim. Então, tu tem que ter essa organização do poder público, e eu cito um exemplo do Paraguai. Né? O Paraguai, eu aprendi, desde criança, ouvi sempre falar na maioria das coisas ruins do Paraguai. Né? Contrabando, descaminho, falsificação. O Paraguai agora, com 15 anos de uma gestão pró-desenvolvimento, pró-empreendedor, mudou o rumo do Paraguai. O Paraguai hoje é o melhor país da América do Sul, um dos melhores para se investir, talvez nos próximos anos um dos melhores do mundo. Por quê? Porque teve uma gestão pública que fez o trabalho que deveria ser feito. Organizou. Né? Hoje, 86% dos alunos estão na rede pública. Isso é fundamental. Então, às vezes, a gente conversa mais com os empresários, né? A gente acaba vivendo numa bolha. Numa situação diferenciada. É isso. Mas eu sempre tenho dito, quem vai estar dentro das empresas trabalhando, dentro das nossas casas, cuidando dos nossos filhos, dos nossos netos, são pessoas que hoje estão, muitas delas, na rede pública buscando a sua qualificação. Então, se nós não tiver um ensino público de qualidade para formar bem as pessoas, né, orientar bem, educar bem, ou levar a informação, né, a boa formação educacional dentro das salas, dentro das escolas públicas, nós talvez estaremos comprometendo o nosso futuro. Então, hoje a gente vive um outro momento, né, que é muito importante esse foco do poder público nessas áreas. A educação básica, inclusiva, ela é fundamental para a construção de uma sociedade melhor. Para todos nós. Para todos, não, independente da classe social que tu tiver. E como a gente falou, um dia todas essas crianças vão ter 40 anos ou mais e que bom que elas cheguem preparadas, o ideal é que elas cheguem preparadas lá. Infelizmente, hoje, muitas dessas pessoas que têm mais de 40, 50, 60, 70 anos não foram preparadas. E agora, emergencialmente, a gente tem que criar alguns mecanismos para fazer isso, né? Exatamente. Só que, de novo, a questão de generalizar, né? Muitas vezes, nós que estamos, conseguimos transitar em todas essas bolhas, também precisamos ter essa consciência de que nós, por andar nessas bolhas, precisamos levantar esses assuntos, como a gente está falando aqui agora. Porque a partir do momento em que a gente está falando sobre isso, outras pessoas vão se inserindo ao processo, né? A gente acabou de falar algumas coisas aqui e tu disse assim, cara, eu tô tendo umas ideias aqui, eu tô pensando, a gente podia... Cara, a gente vai sair daqui com ideias, porque a gente teve essa oportunidade de falar sobre isso. E uma das coisas que eu mais ouvi durante o Summit lá do Empreender 40+, foi a seguinte frase: Fabinho, temos que conversar. Todo mundo. Cara, a gente ouviu isso o dia inteiro. E eu sabia que isso ia acontecer. Porque quando tu provoca alguma coisa, como a gente está provocando, que a sociedade sabe que precisa, mas às vezes precisa alguém que puxa a fila, no final todo mundo se entusiasma com isso. E a gente sempre usa a seguinte expressão, né? Nós não queremos ser guru de ninguém. Isso. A gente não quer ser o dono da verdade, a gente não quer ser o cara que dá a posição final, a gente quer ser caminho. Porque quando tu é caminho, mais gente vai entrando e esse caminho vai ficando melhor. E cada um vai achando seu espaço. Né? Então, que bom que a gente pôde, né, que a gente está te recebendo hoje aqui
para bater esse papo. Já senti que vai sair coisa boa daqui, que a gente vamos construir pontes para ligar. É isso. Exatamente. A ideia do Empreender 40 Mais é isso. A gente quer ser caminho, a gente quer ser ponte. A gente não quer ser ponto final. Mas antes de terminar, eu quero voltar no começo da tua história, né? Quando tu estava lá em Santo Augusto, desde guri, tu achava que tu ia ser político? Pois olha, eu acho que isso é eu não sei se é uma vocação, uma missão, né? Cada um de nós tem uma missão a cumprir. Eu sempre fui uma pessoa muito bem relacionada lá no interior, sempre muito envolvido com a comunidade lá, né? Com o time de futebol, com o clube lá no interior, em Santo Antônio, que é o distrito lá onde eu me criei lá, e até hoje a gente tem a propriedade lá em Santo Antônio. Então, eu sempre fui muito ligado à parte comunitária, à sociedade, e depois, com o envolvimento do meu pai, o Alvorindo, e da minha mãe Iracer, na política, eu acabei também indo por esse caminho, né? E eu acho que a gente cumpre missão, né? Eu tenho isso comigo, né? Acho que a gente tem um ser maior que nos guia, que nos orienta, que nos abre caminhos, que nos abre portas, e a gente é um instrumento aqui, né? E cada um de nós tem que cumprir da melhor forma a nossa missão, né? Aqui nessa passagem na Terra, que é curta, que é rápida, e a gente tem que fazer da melhor forma possível, ajudando outras pessoas, né? Buscando o crescimento e também ajudando pessoas, né? Com o conhecimento, com a informação, para construir uma sociedade melhor, um mundo melhor, né? Que afinal de contas, né? Se a gente tiver um mundo melhor para todos nós estaremos certamente mais satisfeitos, mais felizes. Então, acho que é uma missão que eu carrego e vamos seguir. E vai continuar por muito tempo. Pois então, vamos ver. Depende do Quais são os próximos passos? Do Todo-Poderoso lá que nos guia e nos coloca nos caminhos para a gente cumprir as nossas missões. Né? Então, estamos aí muito animados e dispostos a seguir enquanto, né, tivermos aí a oportunidade de poder o Fabinho me confessou que tem um próximo passo teu que ele reza todos os dias para que aconteça. Isso é bom. Não vou falar. Não fala, deixa assim. Bom. O próximo passo é que ele continue jogando essa bolinha redonda. Jogando aí. Isso aí. O futebol desde a várzea lá então. Lá, jogava futebol, muito futebol lá, futebol de salão, futebol de campo. Eu sempre gostei muito de esporte, então a gente tinha desde guri lá, então. Vamos seguinte, aquela quadro? Vamos, pelo amor de Deus. O homem tá enlouquecido. Eu achei que o homem ia infartar ali, já fez 500. Nosso diretor tá falando assim, acaba. Não, cara, não é todo dia que... Entendeu? Pelo amor de Deus. Cara que bater um papo. A gente sempre pergunta aqui, no final do nosso papo, uma indicação ou de um filme, ou de um livro, ou de uma série. Ou dos três. Ou dos três, ou de alguma coisa. Eu vou dar um livro que me marcou muito, que eu li lá ainda quando adolescente, Na Terra, o Tempo e o Vento. Boa. Um livro muito, excelente, muito bacana. E vou aproveitar para dar mais, vou reforçar aqui o Empreender. Cara. E também um outro que eu gostei muito da história, porque para mim, eu admiro ele, né? Eu sou gremista, mas aliás, o Tinga é uma pessoa que eu adoro ele. É impressionante, né? Jogou no Grêmio, jogou no Inter. Aliás, ele jogou 2 vezes no Grêmio, 2 vezes no Inter e foi campeão nas 2 vezes no Grêmio e as 2 vezes no Inter. Então, para mim é uma pessoa que eu admiro muito. E ele tem um livro também, que ele contou a história de vida dele, que eu recomendo porque ali ele relatou o que ele viveu na vida dele. E ali serve de muita lição, né, para muitas pessoas. Então, já dei aqui 3 dicas de livro aqui. Maravilhoso. Sensacional. Fernando Puma, encerramos por hoje? Um prazer. Hernani, obrigado, cara. Eu sei que a tua agenda é uma loucura, é corrida, né? Sei que tu fez um esforço para estar aqui hoje. Eu quero valorizar esse esforço. É verdade. Poder estar aqui conversando, ouvindo e aprendendo também. Não, que isso, conta conosco, né? Conta com a gente. A gente confia muito, a gente acredita muito, melhor dizendo, nessa parceria do público-privado. A gente imagina que isso realmente tem que ser uma construção. Tem um papel do governo, tem um papel do executivo que nenhuma empresa privada vai conseguir substituir. E a gente sabe que o governo também precisa da iniciativa privada em muitos momentos para que algumas coisas se construam. Então, assim, conta conosco, tá? Obrigado. Acho que vai ser muito, muito bacana a gente poder pensar e, se Deus quiser, desenvolver algumas coisas. Valeu, meu irmão. Maravilha. Obrigado. Até daqui uns dias. Aí e em breve nos encontraremos aí. Vamos
construir e desenvolver projetos e ações. Com certeza E nós queremos valorizar os nossos empreendedores. Dia 13 de maio, tua presença no Empreendedor 40 Mais. Ó, Estaremos Segunda juntos. edição. então tá, marcado. E você, obrigado por ficar com a gente até agora. Hoje temos um papo aqui, eu e Fernando Puma, com o Hernani Polo, secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, deputado estadual licenciado, né? Mas secretário de Estado. Um querido amigo, um futebolista, um homem do esporte também, gosta disso, eu sei, uma barbaridade. Lembrando, 40 mais, todas as boas casas do ramo. QR Code aqui para bater papo com a gente, conversar e falar sobre a segunda edição do Summit Empreender 40 mais, que vai acontecer 13 de maio no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre. Fica na paz, tchau, tchau.